Você já ouviu falar em Piaget, mas sempre se confunde com palavras como assimilação, acomodação e estágios do desenvolvimento? Então fique comigo, porque hoje eu vou explicar as principais ideias de Piaget de maneira simples, com exemplos que acontecem no dia a dia das crianças. Olá, eu sou a Paloma e nesse canal vamos estudar os principais autores da educação de um jeito fácil de compreender. Jean Piaget foi um pesquisador suíço que estudou como o ser humano constrói o conhecimento. E aqui está a primeira ideia importante. Para Piaget, a criança não recebe o conhecimento pronto, ela participa ativamente da própria aprendizagem. E isso significa que a criança aprende explorando, observando, comparando, experimentando e tentando resolver os problemas que aparecem ao seu redor. Imagine uma criança brincando com blocos de montar. Ela coloca um bloco sobre o outro, observa a torre cair e tenta novamente. Depois de algumas tentativas, percebe que precisa colocar os blocos maiores embaixo para deixar a construção mais firme. Ela não recebeu apenas uma informação pronta. Ela agiu sobre o objeto, observou o resultado e reorganizou seu pensamento. É assim que a criança constrói o conhecimento. Para explicar esse processo, Piaget utilizou alguns conceitos importantes. Então vamos começar pelos esquemas. Os esquemas são estruturas mentais que utilizamos para compreender e organizar nossas experiências. Por exemplo, uma criança pequena pode criar um esquema de cachorro. Para ela, cachorro é um animal com quatro patas, pelos e rabo. Quando encontra outro cachorro, mesmo que ele tenha tamanho ou cor diferente, consegue reconhecê-lo a partir do esquema que já construiu. Mas o que acontece quando ela vê uma vaca pela primeira vez? Ela pode olhar para a vaca e dizer: Olha, um cachorro! A criança tentou compreender aquela nova informação utilizando um conhecimento que já possuía. Piaget chamou esse processo de assimilação. A assimilação acontece quando incorporamos uma nova experiência a um esquema que já existe. Depois, alguém explica que aquele animal não é um cachorro, é uma vaca. A criança percebe as diferenças e modifica seu pensamento. Aprende que existem outros animais com quatro patas, mas que nem todos são cachorros. Essa modificação é chamada de acomodação. Portanto, podemos resumir assim: na assimilação, usamos o conhecimento que já possuímos para interpretar algo novo. Na acomodação, modificamos nosso conhecimento porque a nova experiência não cabe completamente no esquema anterior. Os dois processos acontecem constantemente durante a aprendizagem. Quando a criança encontra algo que não consegue explicar com seus conhecimentos atuais, surge um desequilíbrio. Ela começa a investigar, fazer perguntas e reorganizar suas ideias. Quando consegue compreender a nova situação, alcança um novo equilíbrio. Esse movimento recebe o nome de equilibração. Mas atenção, equilíbrio não significa que o conhecimento ficou pronto para sempre. Novas experiências podem provocar outros desequilíbrios e novas aprendizagens. Agora, vamos conhecer os 4 estágios do desenvolvimento cognitivo propostos por Piaget. O primeiro é o estágio sensório-motor, que ocorre aproximadamente do nascimento aos 2 anos. É nesse período que o bebê conhece o mundo principalmente por meio dos sentidos e dos movimentos. Ele toca, olha, segura, balança, leva objetos à boca e observa o que acontece quando realiza determinadas ações. Uma conquista importante desse estágio é a permanência do objeto. No início, quando um brinquedo é escondido, o bebê pode agir como se ele tivesse deixado de existir. Com o desenvolvimento, passa a procurar o objeto porque compreende que ele continua existindo, mesmo que não possa vê-lo. O segundo é o estágio pré-operatório, aproximadamente dos 2 aos 7 anos. Nesse período, a linguagem e a capacidade de representação se desenvolvem bastante. A criança brinca de faz de conta, cria histórias e utiliza um objeto para representar outro. Uma caixa pode virar um carro, uma colher pode se transformar em um microfone.
Entretanto, o pensamento ainda apresenta algumas limitações. Uma delas é a dificuldade de conservação. Imagine dois copos iguais, com a mesma quantidade de água. Na frente da criança, colocamos a água de um deles em um recipiente alto e estreito. Ela pode afirmar que o recipiente mais alto tem mais água, mesmo tendo acompanhado todo o processo. Isso acontece porque, nesse momento, a criança pode concentrar sua atenção em apenas um aspecto da situação, a altura da água. O terceiro é o estágio operatório concreto, aproximadamente dos 7 aos 11 ou 12 anos. A criança começa a realizar operações mentais mais organizadas. Consegue classificar objetos, colocá-los em sequência, compreender melhor a conservação e considerar diferentes aspectos de uma situação. Porém, seu raciocínio ainda depende bastante de situações concretas. Ela compreende melhor um problema matemático quando pode utilizar objetos, desenhos, materiais manipuláveis ou exemplos presentes em seu cotidiano. O quarto é o estágio operatório formal, que começa aproximadamente a partir dos 11 ou 12 anos. Nesse momento, desenvolve-se a capacidade de pensar de maneira mais abstrata, formular hipóteses e analisar diferentes possibilidades. O estudante já consegue refletir sobre conceitos que não estão fisicamente diante dele, como justiça, democracia, liberdade e ética. É importante entender que essas idades são aproximadas. Elas servem como referências para compreendermos mudanças no pensamento e não como etiquetas rígidas para classificar todas as crianças. Mas qual é a importância de Piaget para a prática pedagógica? A teoria de Piaget nos ajuda a compreender que o aluno precisa participar ativamente da aprendizagem. Isso não significa que o professor deve deixar a criança sozinha para descobrir tudo. O professor organiza experiências, oferece materiais, propõe problemas, faz perguntas e cria situações que desafiam o pensamento do aluno. Em vez de simplesmente dizer a resposta, ele pode perguntar: o que você acha que vai acontecer? Por que você pensou dessa maneira? Existe outra forma de resolver? Como podemos descobrir? O erro também ganha uma importância diferente. Na perspectiva piagetiana, o erro não representa apenas falta de conhecimento. Ele pode revelar como a criança está pensando. Quando o professor procura compreender o raciocínio utilizado pelo aluno, consegue planejar intervenções mais adequadas. Então vamos revisar? Para Piaget, a criança participa ativamente da construção do conhecimento. Os esquemas ajudam a organizar aquilo que conhecemos. Na assimilação, interpretamos algo novo com base nos esquemas que já temos. Na acomodação, modificamos nossos esquemas diante de uma nova experiência. A equilibração é o processo de reorganização do pensamento, e o desenvolvimento cognitivo foi organizado em 4 estágios: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Se você guardar essas ideias e compreender os exemplos, já terá uma ótima base para reconhecer Piaget nas questões de concurso. Agora eu quero saber, qual conceito você achava mais difícil? Assimilação, acomodação ou estágios do desenvolvimento? Deixe suas respostas nos comentários. E se essa explicação ajudou você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com outra pessoa que também está estudando para concursos na área da educação. Até a próxima aula!